Fala minha gente. Pro vídeo de hoje, decidi dar foco para a habilidade marcial de um dos maiores nomes da Marvel quando o assunto é cair na porrada. Então vamos ver a capacidade de combate do Shang-Chi. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like. E agora bora pro que interessa. Desde suas primeiras histórias, Shang-Chi é retratado como um dos melhores e mais bem treinados lutadores do universo Marvel, sendo constantemente referenciado como mestre do Kung Fu, e várias afirmações de outros personagens o colocam como um dos maiores nomes quando o assunto é o combate. Já foi observado que ele sabe a maioria das artes marciais mais conhecidas, e ele demonstrou saber sobre pontos de pressão no corpo. Quando o Punho de Ferro lutou contra outro cara bem treinado, disse que ele era melhor do que qualquer outro lutador que conhecia com exceção do Shang. O Pantera Negra acha o herói mais habilidoso que o próprio Punho de Ferro, e o Homem de Ferro já disse que quando se trata do mano a mano, não tem ninguém melhor que o mestre do Kung Fu. Vários personagens aleatórios o consideram o melhor lutador do mundo. Até a narração da Marvel já deu esse título para ele ao apresentá-lo. E tudo bem que isso pode variar da interpretação de cada um, mas não é qualquer artista marcial que chega a ter esse nível de reconhecimento. O cara chegou a treinar o Homem-Aranha num estilo de luta que os dois criaram quando Peter ficou sem o sentido aranha. O mestre do Kung Fu também não é exatamente um escoteiro. Ele é nitidamente contra finalizar seus oponentes de forma ativa e prefere só nocautear, mas se não tiver uma alternativa, é possível que seu adversário vá de base. E por mais que não seja um executor, o personagem não pega leve e luta de um jeito implacável. Se ele decide que vai confrontar alguém, a pessoa dificilmente vai esquecer do que passou. Entre seus feitos, o Shang já peitou um grupo de ninjas armados com katanas e outros aparatos comuns para eles, e o herói deitou um por um, desarmando e usando suas espadas contra seus oponentes, enquanto o artista marcial inicialmente só tinha seus braceletes, além de mostrar grande habilidade acrobática e que sabe manejar o ambiente a seu favor. Uma vez, o mestre do Kung Fu enfrentou, sozinho, um grupo de aproximadamente 47 oponentes armados com lâminas, machados e lanças, enquanto ele mesmo só tinha um nunchaku. E beleza, ele não derrotou todos porque alguns foram fugindo conforme a porrada comia solta, mas é inegável que ele derrubou um monte de boneco antes do resto decidir pular fora. Primeira vez que vejo capangas minimamente sensatos que não querem parar no hospital, a maioria fica por perto mesmo depois de verem sujeito hospitalizar 20 colegas de trabalho, vulgo figurantes do John Wick. Ele ainda derrotou vários oponentes enquanto estava envenenado, e ainda passando por um labirinto. É muito foco e força de vontade para um humano que não tem um metabolismo explicitamente aprimorado. Agora em lidar com personagens famosos, num breve treino com o Capitão América, em poucos movimentos o Shang conseguiu derrubar o Steve, só que depois que o Vingador se levantou, o Rogers ficou mais esperto e também neutralizou o Shang rapidamente, um empate amistoso. Durante um mal-entendido que teve com o Homem de Ferro, o artista marcial se equipou com um armamento de adamantio, e ele acertou mais golpes do que o Stark, que se defendeu ou foi acertado na maior parte do tempo. Tem uma hora que o mestre do Kung Fu até consegue roubar uma das manoplas do Tony, e os dois apontam os repulsores até a confusão ser esclarecida. Sem vencedor mas dado as condições, o artista marcial estava na vantagem. No passado, antes do Cabeça de Teia receber treinamento, o Shang lutou com o Homem-Aranha, e aqui até que foi equilibrado, porque da mesma forma que um acertava e se esquivava, o outro fazia o mesmo. A experiência do Aranha em conjunto com seus poderes foi o bastante para nivelar com treinamento muito mais forte do Shang. Porém, como ambos não são conhecidos por lutarem até alguém parar num caixão, conforme a luta seguia eles acabaram se entendendo sem sair um vencedor, mas ainda é relevante o mestre do Kung Fu ter encarado um super-humano como o escalador de paredes. Ele ainda peitou o Wolverine 2 vezes. Numa delas, o Logan pediu que o mestre do Kung Fu lhe ensinasse lições de vida, na esperança de acalmar sua raiva interior, e o mestre do Kung Fu começou a lutar contra o mutante na intenção de analisar sua mentalidade no combate. Enquanto o Logan mais reagia do que lutava de verdade, o Shang permanece levando vantagem e acertando golpes. E embora o X-Men consiga se defender e até evitar outros ataques, ele abre uma brecha para fazer seu oponente explorar o ambiente, com o mutante só não caindo porque o mestre do Kung Fu segura sua perna, dizendo que ele foi derrotado porque não tinha se focado. Já num confronto posterior, porém mais breve, desencadeado pelo mal-entendido do destino de uma mutante, os dois heróis se enfrentam novamente, e enquanto o Shang mais se esquiva e contra-ataca, o Wolverine tá mais esperto e sabendo reagir melhor, embora o artista marcial ainda apareça na vantagem. Num momento do calor da batalha, o Logan só não acerta o herói porque ele bloqueia suas garras, e o lutador lança o mutante longe com um chute certeiro, e o salva de cair em um abismo. Ou seja, se o mestre das artes marciais tivesse deixado seu oponente cair, ele venceria pelo menos momentaneamente, já que isso iria tirar o X-Men do combate. E por fim, ele lutou contra o Punho de Ferro também 2 vezes. Numa dessas situações, quando os dois foram forçados a cair pra porrada, foi um confronto bem equilibrado para ambos, tanto o Punho de Ferro quanto o Shang conseguiam se acertar e evitar os golpes um do outro, até eles decidirem derrubar o lugar onde estavam sendo obrigados a brigar, o que nos deixou sem um vencedor. E em quadrinhos mais recentes, o mestre do Kung Fu estava sendo possuído por um vilão para acabar com o Punho de Ferro, e o Danny até tenta conversar com seu amigo e acordá-lo, só que o Shang não tá ouvindo e continua atacando. O Punho de Ferro admite que seu colega é o único que poderia derrotá-lo, e fica mais se defendendo, mas percebe que se continuar assim, vai apanhar, então decide que precisa lutar.
Nisso, os dois iniciam um combate, e verdade seja dita, eles parecem equivalentes, o Dane é atingido mas seu oponente também, até eles serem interrompidos e pararem a luta. E ainda que os dois tenham acompanhado cada movimento, no fim o Punho de Ferro pelo menos parece mais abatido que o Shang-Chi, tanto que depois que esse último volta ao normal, ele brinca dizendo que o protetor de Kunlun parecia que estava levando a pior. Porém, embora seja indiscutivelmente um dos melhores lutadores da editora, o herói não é invencível e pode sim vir a perder alguma batalha, dependendo de quem ele enfrenta, dos fatores do momento e de quem é o rosto na capa da edição. Enfim gente, é isso. Vimos que depois de todas essas demonstrações, podemos dizer sim que Shang-Chi é pelo menos um dos 5 melhores lutadores da Marvel. O personagem mostra de forma bem competente como foi inspirado no Bruce Lee. Por hoje ficamos por aqui, antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima, valeu e falou!